compartilhar com vocês o caso clínico de um paciente nosso aqui da clínica em relação ao acompanhamento de vigilância de quadril, em relação a mostrar para vocês, compartilhar como a gente fez o acompanhamento do desenvolvimento desse quadril, como a gente fez e faz o acompanhamento, quais foram as decisões clínicas que a gente tomou a partir de cada exame que a gente visualizou, a partir de cada avaliação do quadril que a gente fez. Então eu vou compartilhar 4 exames de um acompanhamento de 4 anos já que a gente faz com esse paciente. Para começar, vou contextualizar um pouco o caso clínico para vocês conseguirem entender e relacionar melhor também com os achados da imagem que eu vou mostrar. Então, um paciente com PC, GMFCS nível 3, é um paciente que teve um diagnóstico tardio, então ele teve o diagnóstico da paralisia cerebral com mais de 1 ano de idade. E isso é muito ruim, porque ele perdeu um tempo de intervenção precoce que é importante dentro da PC. Ele perdeu um tempo de estímulo para o desenvolvimento do quadril que é essencial, que a gente chama de período crítico, que é lá aos 9 meses, quando a gente já começa a colocar a criança em pé, e aos 12 meses, quando a gente já começa a treinar a marcha com essa criança. Então, ele perdeu esses períodos que são críticos para o desenvolvimento do quadril, são 2 períodos importantes, e ele acabou perdendo essas fases, justamente por ter um diagnóstico tardio. Ele chegou aqui na clínica quando ele tinha 1 ano e meio, em 2021, e foi o ano em que a gente pediu o primeiro exame de raio-x que ele fez, certo? É um paciente que hoje tem 5 anos e ele tem marcha com dispositivo auxiliar, ele consegue andar com o andador, ele também consegue andar segurando por uma mão, então ele segura uma mão e consegue andar sozinho. É um paciente que com auxílio consegue subir degrau, consegue descer rampas, subir rampas, então ele tem um movimento ativo acontecendo, né? Ele tem contração muscular acontecendo. E vocês vão ver o acompanhamento dos exames dele ao longo dos anos, então. O primeiro exame é esse aqui de 2021. Vamos ver alguns pontos. Primeiro, ele tem uma cabeça femoral que está começando a ficar arredondada, ela não está achatada. Da mesma forma, o acetábulo não é um acetábulo raso, ele está começando a ir para a concavidade, ele está começando a ficar côncavo. Nós observamos que o diâmetro do fêmur é semelhante entre o lado direito e o lado esquerdo. Isso nos mostra que o paciente tem um equilíbrio de descarga de peso entre os 2 membros inferiores, ele usa os membros inferiores com equilíbrio. E em relação à porcentagem de migração, se nós formos fazer esse cálculo, né, nós vamos ver que a porcentagem de migração do lado direito é 30%, e do lado esquerdo é de 25%. Vamos lembrar que esse paciente ele perdeu o período crítico para o desenvolvimento do quadril, para iniciar esse desenvolvimento, né, para iniciar a remodelação desse quadril, lá aos 9 meses e aos 12 meses, porque ele não teve acompanhamento fisioterapêutico nessa fase, né, nem lá precocemente já, né, quando ele era bebezinho, então ele não teve esse acompanhamento. Então isso gera uma predisposição maior ao deslocamento, associado ao fato de que ele tem um diagnóstico clínico de paralisia cerebral com atraso motor, e isso também gera uma predisposição maior ao deslocamento do quadril. Então é um paciente que já nos faz ligar um sinal de alerta. Ele ainda não tem uma luxação, a gente ainda pode trabalhar, ele não tem perda de mobilidade, ele não tem dor, então ele tem funcionalidade, ele consegue permanecer em pé, sentado, não tem uma restrição de nenhum tipo de atividade, então a gente consegue trabalhar muito bem com ele. E aí a gente ligou o alerta, olha, não tem um quadro importante de deslocamento, mas a gente precisa trabalhar para evitar que isso piore. E aí a gente começou focando em trabalhar fortalecimento muscular de membro inferior, principalmente glúteos, focando em treinamento em pé o máximo de tempo possível na fisioterapia e em casa também, né? Nós informamos a família a importância dele ficar em pé
no ambiente doméstico também. Então, iniciou um trabalho forte relacionado a isso, tá? Informamos a família sobre a importância do protocolo de vigilância e a gente controla isso, então a gente sempre fala, ó, tá na hora de fazer um novo raio-x. Ele se enquadra no GMFCS nível 3, então existe uma tabela de protocolo que a gente segue para esse nível, né? Eu não vou entrar nisso aqui porque não é o nosso objetivo, mas a gente vai seguindo aquele protocolo para realizar os exames e é isso que a gente fez, né? Então, associado a isso, a nossa conduta fisioterapêutica foi relacionada a muito treinamento de força muscular de membro inferior, muita postura em pé, muito treino de marcha, tanto na clínica quanto em casa. E agora vamos então para o próximo exame. O exame de 2022, então, que foi o próximo, seguindo o protocolo de vigilância. Nós observamos aqui que nós temos um acetábulo que já está mais arredondado em relação a 2021. Ele está cada vez mais no formato de concavidade, que é o que a gente espera. Cabeça femoral está maior também em relação ao 2021, nós tivemos um crescimento ósseo e ela também está num formato arredondado, que é o esperado. Aqui nesse exame 2022, a gente pode observar que tem uma leve diferença entre o lado direito e o lado esquerdo, entre o fêmur direito e o fêmur esquerdo, né? Então, o fêmur esquerdo ele tem um diâmetro um pouco maior em relação ao fêmur direito, tá? Significa que o paciente estava usando mais o membro inferior esquerdo do que o membro inferior direito, por N motivos, né? Por uma questão de força muscular, de preferência pelo lado esquerdo, por ter mais facilidade pelo lado esquerdo. E aí nós tivemos uma discrepância, um desequilíbrio entre uso do lado direito e o lado esquerdo. Em relação à porcentagem de migração, no ano de 2022, nós temos uma porcentagem de migração no lado direito de 30% e no lado esquerdo de 25%. Então, isso significa que nós seguimos na mesma porcentagem de migração, não evoluiu, não aumentou a porcentagem, isso é ótimo, isso é esperado. Nós não gostaríamos que essa porcentagem aumentasse. Então, nós trabalhamos muito forte com descarga de peso em cima desse quadril, com fortalecimento muscular, e nós conseguimos manter esse paciente sem aumentar a porcentagem de migração do quadril. A partir dessa imagem de 2022, nós chegamos a algumas constatações para tomar decisões clínicas, né? Uma delas é que nós teríamos que trabalhar esse equilíbrio de descarga de peso entre os dois membros. Seguir trabalhando fortalecimento muscular de membro inferior dentro de função, né? Então, muito trabalho de treino de marcha, de subir degraus, descer degraus, subir rampas, descer rampas, trabalhar diversos circuitos que trabalhassem ao mesmo tempo força, coordenação, equilíbrio para manter função desse membro inferior, para manter função do paciente e para fortalecer dentro de alguma atividade específica. Então, essa foi a nossa decisão clínica. Focamos nisso, o paciente continuou ficando em pé em casa, treinando marcha com o andador em casa também. E aí nós viemos para o próximo exame. 2023, mais um exame seguindo o protocolo de vigilância. Nós temos aqui um crescimento ósseo importante, cabeça femoral cresceu e ela está no aspecto arredondado, que é importante para que ela para que ela consiga acoplar no acetábulo. Então nós temos um acetábulo que está na concavidade também e assim ele acopla a cabeça femoral, ele encaixa aqui mais perfeitamente na cabeça femoral. Essas duas estruturas estão recebendo esse formato arredondado justamente pelo trabalho de descarga de peso que faz com que a cabeça femoral seja empurrada contra o acetábulo e isso ajuda a moldar essas duas estruturas aqui para que elas possam se encaixar. Aqui nós observamos que houve uma melhora, um equilíbrio entre o lado direito e o lado esquerdo. Nós trabalhamos bastante o equilíbrio de descarga de peso bilateral. Então aqui nós melhoramos aquele aspecto,
que se nós não tivéssemos feito nada, a tendência era que se intensificasse, que cada vez mais o paciente jogasse peso para a perna esquerda. Então aqui nós conseguimos trazer esse equilíbrio e já não tem mais uma diferença significativa de diâmetro entre o fêmur direito e o fêmur esquerdo. E aqui, se a gente for observar, a gente já começa a perceber cada vez mais o trocânter maior, que nas outras imagens não era perceptível, porque o trocânter maior ele vai aparecendo ao longo do desenvolvimento, ele vai se ossificando ao longo do desenvolvimento. Então, à medida que a criança vai crescendo, a gente começa a ver essa ossificação, que vai estar pronta lá por volta dos 8 anos apenas, tá? Então, aqui a gente começa a ver esse trocânter maior. E aí, aqui, a nossa conduta, o paciente... Antes da conduta, o paciente nessa fase aqui, no ano de 2023, de 2022 para 2023, o paciente teve um estirão de crescimento, tá? Os estirões de crescimento são um ponto muito importante para a gente observar, principalmente para a criança que tem uma tendência a deslocar o quadril, porque é nessa fase que os deslocamentos podem acontecer. E aí o que aconteceu com esse paciente foi que nessa fase de 2022 para 2023, nós tivemos um aumento da porcentagem de migração no quadril esquerdo. Era 25% e agora em 2023 nós tivemos um aumento para 30% associado a esse estirão de crescimento. No lado direito, a porcentagem de migração se manteve em 30%, então não aumentou. Mas no lado esquerdo nós tivemos esse aumento da porcentagem de migração. E aqui, novamente, entra a nossa conduta clínica, né? De ligar um alerta cada vez maior para evitar que isso progrida, né? Que isso piore. Então, o paciente não sente dor, ele não teve uma limitação de amplitude de movimento, ele não teve nenhuma limitação de atividade, né? Ou seja, ele continua caminhando, ele continua subindo e descendo degraus, ele continua treinando marcha na esteira, no andador, no solo. Então, ele não teve nenhuma limitação além desse aumento de porcentagem de migração. A gente sempre vai olhar para esse contexto geral, para tomar decisões clínicas, para avaliar o que é melhor. Além disso, também o paciente está em acompanhamento com o ortopedista pediátrico desde sempre, né? Ele acompanha também, ele tem a sua opinião clínica em relação a isso. Não é um paciente que ainda precisa de qualquer procedimento cirúrgico ou invasivo, enfim, seja de prevenção, seja de correção. A gente está conseguindo manter com tratamento conservador de fisioterapia e também em casa, né? O fato dele ficar em pé, dele treinar marcha em casa também é essencial, faz parte do tratamento. E aqui nós seguimos, cada vez mais enfatizando descarga de peso total, sempre descarga de peso total para auxiliar cada vez mais nessa remodelação. Então aqui a gente continua trabalhando fortalecimento muscular dentro de função, muito treino de marcha, cada vez mais, para evitar que essa situação piore. 2023, a gente observa um crescimento ósseo ainda maior. Se nós formos observar o espacinho ali na cartilagem trirradiada, ele está cada vez menor, né? Isso nos mostra o crescimento ósseo do paciente. A linha na cabeça femoral, abaixo da cabeça femoral tem uma linha que é o espaço para o crescimento ósseo, né? Então essa linha também está menor porque o osso está crescendo, então isso nos mostra que ele teve um crescimento. Cabeça femoral está maior também e arredondada, o acetábulo está também cada vez mais arredondado, justamente pela descarga de peso, mais uma vez, né? Pelo treinamento de marcha, pelo treinamento de subir degraus, descer degraus, treinamento em pé com descarga total de peso. Aqui nós observamos também que ele mantém um equilíbrio entre os lados, ele mantém um equilíbrio de descarga de peso e a gente consegue ver aqui cada vez mais o trocânter maior, ele está cada vez mais presente, cada vez mais visível no exame pela ossificação, pelo aumento de ossificação. Aqui nós temos uma porcentagem de migração em 2024 que se manteve, tá? 30% do lado direito e 30% do lado esquerdo. Então, isso era esperado.
É isso que a gente gostaria que acontecesse, que aquela porcentagem de imigração do ano passado, de 2023, não aumentasse, que ela se mantivesse em 30%, né? Que não piorasse essa condição. E foi o que aconteceu. Agora, diante disso, nós seguimos acompanhando, seguimos o protocolo de vigilância, seguimos observando outros sinais clínicos, né? Então ele não apresenta dor, não perdeu nenhuma atividade, não perdeu mobilidade e não aumentou a porcentagem de imigração. Seguimos no plano de treinamento de força, treinamento de marcha, treinamento em pé o máximo de tempo possível. Esse paciente ele tem espasticidade, que é um fator que contribui para o deslocamento, então a gente fica de olho nisso também. E é um paciente que vai continuar tendo que fazer atividades em casa também, não só na clínica, né? Ele precisa desse acompanhamento, porque ele está com 5 anos hoje, logo ele vai ter um novo estirão de crescimento e é uma fase de cuidado ainda maior, né? Que a gente precisa observar. E assim que nós tivermos novos exames, eu vou compartilhando aqui com vocês também. Mas, para fazer um resumo, então, gente, fazer o protocolo de vigilância, acompanhar internamente o desenvolvimento do quadril dos nossos pacientes é essencial. Por quê? Porque a gente consegue agir na hora exata. A gente consegue prevenir problemas justamente porque a gente toma decisões na hora que elas têm que ser tomadas. E a evolução do deslocamento do quadril de um paciente, ela pode ser muito rápida. Então, nós temos que ter o cuidado para não deixar que isso aconteça, né? Então, nós temos que estar sempre muito atentos para evitar e para agir no momento certo. E a gente só vai conseguir fazer isso, só vai conseguir tomar essas decisões clínicas direcionadas para evitar um problema se a gente conseguir ver ele internamente, né? Então, fiquem de olho nisso, tá? Tem no meu curso de vigilância do quadril que eu mostro para vocês toda a questão da avaliação. A gente começa falando sobre como o quadril se desenvolve desde lá do bebezinho, todo o processo que ele vai passar de remodelamento, os períodos críticos para esse desenvolvimento e o que nós fazemos em cada período crítico. Avaliação desse quadril, como que é esse protocolo de vigilância, tem aula bônus lá também sobre atividades para prevenir deslocamento de quadril, atividades no pós-operatório, se for necessário um pós-operatório, né? Se for necessário uma cirurgia, o que a gente faz depois, quais são os cuidados, então tem bastante coisa lá. O link está na bio para quem tiver interesse. E também podem me mandar mensagem, eu sempre estou avaliando o raio-x que os colegas me passam, a gente está sempre trocando ideias em relação a isso. Até o próximo vídeo.